Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e você acompanha, a partir de agora, o Jornal da Justiça. Durante esta semana, estamos falando de grandes temas do judiciário brasileiro em 2019. E o assunto de hoje são os direitos humanos. Entre eles, a questão do trabalho infantil. A exploração sexual e o tráfico de drogas lideram a lista das piores atividades em que são colocadas as crianças. E você vai ver também. Justiça determina pagamento de indenização a uma mulher que foi submetida a condição semelhante à de trabalho escravo quando era criança. Como garantir os direitos básicos às pessoas que moram nas ruas? Veja casos de intolerância religiosa, uma das violações aos direitos humanos. E ainda, a decisão do Supremo Tribunal Federal de que homofobia deve ser julgada como crime de racismo. Em todo o mundo existe uma lista de mais de 90 atividades ilegais exercidas por crianças e por adolescentes. Aqui no Brasil, em 10 anos, foram mais de 24 mil registros de acidentes graves com fraturas e amputações. Milhares de meninos e meninas ainda são submetidos a longas horas de trabalho, empurrados pela miséria das famílias e atraídos por exploradores. Os dados são preocupantes. A lista das piores formas de trabalho infantil é conhecida no mundo por definir as atividades de maior risco à saúde e segurança de crianças e adolescentes. Ao todo, são mais de 90 atividades. Trabalho escravo, exploração sexual infantil e o tráfico de drogas são as mais graves. Outras situações ainda são vistas, infelizmente, com naturalidade por boa parte da população, como o trabalho doméstico e nas ruas. Para ajudar a mudar esse cenário, é preciso fugir do conformismo e denunciar. Também é necessário conhecer o que é permitido e o que não é legal. Em alguns casos excepcionais, a Justiça autoriza o trabalho de crianças, mas tudo depende da atividade, do local, tratamento, o tempo de serviço. Alice tem 6 anos, está começando a conhecer o mundo da publicidade. Fotos para campanhas, comerciais. Mas para entrar na agência, ela passou por uma avaliação. Letícia e Isa são modelos e também produtoras. Quando as crianças chegam aqui para fazer a avaliação, tá bom? Sempre nós fazemos a avaliação com o pai presente, porque o pai precisa saber de todas as informações daqui, tá bom? E a gente sempre procura saber realmente se é a criança que tem vontade de ser modelo ou se é o pai que está forçando. Longe desse cuidado, hoje no Brasil, a cada 100 crianças, 6 são submetidas ao trabalho infantil em situações degradantes. O Ministério Público do Trabalho mantém um projeto com ações, por exemplo, na área da educação. Os procuradores vão até as escolas. Tem um escopo da gente levar a temática para a comunidade escolar. Então nós trabalhamos os professores, os coordenadores pedagógicos, ensinamos o conteúdo correto e como trabalhar em sala de aula. E isso vai expandindo, inclusive, para as famílias o assunto, né? O aluno aprende e leva para casa. Então, esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho que tem que ser feito de forma sistemática, contínua, para que no futuro, né, a gente forme esses jovens cidadãos conscientes de que o trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos. O Brasil mantém um tratado internacional para zerar o trabalho infantil até 2025. O plano prevê várias medidas de apoio e investimentos. Uma delas, o estímulo à aprendizagem profissional. Adolescentes acima de 14 anos podem trabalhar. Pela lei, as empresas são obrigadas a contratar como aprendizes 5% do número total de funcionários. Mas na prática, a realidade é outra. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem uma comissão para combater o mercado de trabalho infantil. O que nós pretendemos, então, é difundir essa cultura, a importância do combate ao trabalho infantil, porque, ao fim e ao cabo, rouba-se o futuro dessas crianças e se reproduz um ciclo de miséria, de pobreza, que não interessa a ninguém. Uma mulher foi indenizada em R$1 milhão por ter sido submetida desde a infância a condição semelhante à de escravo. Como ela, muitas crianças são adotadas, às vezes por pessoas da própria família, por outros motivos. Por exemplo, para fazerem trabalhos domésticos.
Quem vê esse sorriso não imagina o que Eliana passou na infância. Aos 9 anos, ela foi morar com uma tia que a forçava a fazer os trabalhos domésticos e ainda a maltratava. Ela batia muito, muito. Ela me espancava e assim, já me amarrou, me deixava com fome. Eu não tinha contato com outras crianças. A minha vida era trabalhar. Eu vim estudar já mulher já. Um caso parecido com o de Eliana chegou à justiça. Uma mulher vai receber R$1 milhão de indenização por danos morais. Aos 7 anos de idade, ela foi morar com uma família por causa da situação precária que vivia. Mas chegando lá, ela foi obrigada a fazer tarefas domésticas e tinha tratamento diferenciado dos outros filhos do casal. Além disso, ela foi privada de estudo e de outras situações necessárias para o desenvolvimento da criança. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que ela foi submetida à situação análoga à do escravo. O Código Penal, no artigo 149 do Código Penal, é definido o que é o trabalho análogo ao trabalho de escravo. É todo trabalho que retire do trabalhador a sua dignidade. O trabalhador ele tem direito de trabalhar com uma jornada de trabalho adequada, ele tem o direito de não ser explorado no trabalho do ponto de vista de esforços excessivos, ele não pode trabalhar em troca de pagamento de dívidas. Então, quando essas situações são identificadas, nós temos aí a presença do trabalho análogo à condição de escravo. Muito bem, essa condição ela pode ser identificada em qualquer faixa etária. O trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e vedada pela Constituição Federal, CLT e Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, é uma consequência da pobreza e traz prejuízos para o desenvolvimento da criança. Até hoje, Eliana tenta superar o que sofreu na infância. Hoje minha vida está muito melhor do que eu criança, né? Eu queria ter vivido uma vida diferente. Quem discrimina alguém por causa da religião comete crime. Mesmo assim, manifestações de intolerância religiosa ainda são comuns no país. O terreiro de Candomblé ocupa uma pequena área rural de Brasília. E foi por causa da terra que o grupo de religiosos que vive no lugar foi ameaçado e ofendido. Dia 1º de maio desse ano, por volta de umas 8 e pouco, aqui em casa, na casa da minha filha Lintinalva, o povo, os sem terra, eles vieram, entraram aqui para dentro. Eles disseram que se a gente não saísse com o pé da gente, a gente sairia com o pé dos outros, que aqui era a área de reforma agrária, não a área para centro de macumba. O caso foi denunciado como intolerância religiosa, que nada mais é do que discriminar ou insultar alguém por causa da crença dela. Como jurista que eu sou, como ser humano, como cidadã, eu leio a Constituição e sei que a nossa Constituição diz que o país é laico, é textual. Não é para se duvidar, não. É e tem que ser. Então, por que não aceitar todas as religiões? Eu não vejo por que uma religião é melhor do que a outra. A liberdade religiosa é considerada um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, ela está prevista na Constituição. E quem discrimina alguém por causa de religião comete crime. O crime em si da intolerância religiosa, quando é para uma religião de matriz africana, ele é enquadrado como crime de racismo, que se tornou um crime hediondo. Então, deve-se pontuar isso de uma maneira muito concreta. Hoje é crime. A seguir, como garantir os direitos básicos à população em situação de rua. Fique com a gente, voltamos em instantes. A justiça é direito de todo mundo tem, né? Cumprir o direito de todos, né? Pessoas em situação de rua têm os mesmos direitos básicos que toda a população do país. Mas para esses brasileiros sem endereço, a garantia efetiva desses direitos parece estar longe de ser alcançada. Eles estão pelas esquinas, debaixo das marquises, andando pelas ruas.
às vezes sozinhos ou em grupos, e quase sempre invisíveis por quem passa. É difícil e muito triste, minha irmã. Tem dia que a gente passa até 5 dias sem comer. Tem dia que sai pelejando com um, outro livre e se ganha pelo menos uma marmitex. Quantificar quanto eles são é difícil. O IPEA, em 2016, fez uma primeira tentativa. Na época, identificou que 101 mil pessoas viviam em situação de rua no país. Pessoas que diariamente têm seus direitos violados e desrespeitados. Ficam à mercê da sorte, dia e noite. Já é noite na capital do país. Em julho, a temperatura cai. Agora passa um pouco das 8 da noite e já está abaixo dos 20 graus. A previsão é de que de madrugada a máxima nem chegue aos 10 graus. E aí, a marquise da rodoviária, que fica a menos de 4 quilômetros da esplanada e do centro dos 3 poderes do país, ela vai virar morada. E aqueles papelões, a cama de pessoas que vivem na rua. São N fatores que levam as pessoas para a rua. Rompimento de vínculos familiares, questão de uso de álcool e drogas, questão de refugiados também. Então, hoje aqui no Brasil já é uma realidade nossa já há algum tempo. Então, muitas pessoas que estão em situação de rua são refugiados políticos que não conseguiram se adaptar aqui. A gente tem que atuar, e o Ministério Público, inclusive, a sociedade civil e todos esses grupos articulados que trabalham na proteção de pessoas em situação de rua, como agentes de fomento e de cobrança do Estado da implementação dos direitos da população em situação de rua. Direito à educação, saúde e, acima de tudo, o de ser cidadão. Para garantir a efetividade desses direitos, há quase 10 anos, o Brasil aprovou a Política Nacional para a População em Situação de Rua. União, estados e municípios são obrigados a implementarem medidas e criarem espaços para acolher essas pessoas. Nós entendemos que a moradia, ela por si só, ela não garante a permanência de uma pessoa fora da situação de rua. Então, o acesso à habitação, ele tem que vir junto com outros serviços que são os próprios direitos, direito à saúde, ao trabalho, à educação e uma estrutura que ajude, que permita essa pessoa, num primeiro momento, permanecer na sua habitação e, posteriormente, avançar no sentido de uma autonomia. Em Brasília, o Centro Pop foi criado a partir da Política Nacional. Há 2 centros como este. Por mês, mais de 3 mil pessoas são atendidas pelas equipes. Aqui, podem tomar um banho, comer e conseguir documentos básicos, como o registro civil. Além desses serviços básicos iniciais, ele também pode ter um acompanhamento técnico na assistência social com os profissionais aqui, além de outras atividades também, porque ele é formado por uma equipe multidisciplinar. Foi em um desses centros de acolhimento a pessoas em situação de rua que conhecemos o Everton. A morte da mãe em 2012 o levou para as ruas e delas não saiu até hoje. Já se envolveu com drogas e agora vê na pintura e no desenho habilidades que tem desde criança uma forma de sonhar e mudar de vida. Tá debaixo de um teto e que eu comecei esses quadros aí, para mim ter um teto eu posso fazer esses quadros e realmente vender por aí, nas feiras, nos comércios, nos bares. A sociedade, ela tem um papel fundamental, no entanto, isso exige uma mudança de percepção do próprio fenômeno da situação de rua, né? Uma mudança em que sentido? No sentido de que um dos grandes obstáculos para o acesso a direitos é o preconceito, que é algo que a gente encontra estampado nas ações das pessoas. Se conseguisse implementar o que já está consagrado na legislação, certamente a gente teria uma política de proteção às pessoas em situação de rua e aí dando-lhes condições de uma moradia digna, de trabalho, de saúde, dos programas assistenciais. Certamente a gente teria esse fenômeno diminuído de forma substancial. E em 2019, uma lei aprovada pelo Congresso
trouxe garantias para pessoas com HIV ou AIDS que tiveram a aposentadoria por invalidez cancelada. A reportagem foi uma sugestão do nosso telespectador Luiz Vieira. Ele mandou um vídeo para a TV Justiça e pediu para que a gente contasse a história dele. Vamos rever. Desaposentação, nome que o Luiz nem sabia que existia. Aposentado há 20 anos por ter AIDS, em 2018, ele teve o benefício revisto e cancelado pelo INSS. Causou pânico, né? Pânico, uma falta de objetivo, desespero, discriminado e estigmatizado, e pelo próprio Estado. A decisão teve um impacto imenso na vida dele. Luiz passou a não conseguir mais pagar aluguel, terapias e medicamentos para tratar outras doenças que surgiram em decorrência da AIDS. Agora, ele tenta reverter a decisão na Justiça com base na Lei Renato da Mata. A Lei 13847 foi sancionada em junho. Ela prevê que pessoas com HIV ou AIDS aposentadas por invalidez estão dispensadas de fazer reavaliação pericial do INSS. A legislação dá garantias principalmente a pacientes com mais de 50 anos e que recebem o benefício há mais de uma década. Renato da Mata, ativista da causa, foi um dos responsáveis por elaborar a nova lei para resolver uma questão de saúde pública. O cancelamento da aposentadoria estava afetando o tratamento das pessoas, que passaram a ter piora no quadro de saúde. Eu escrevi a lei e apresentei ao senador Paulo Paim, que abraçou essa causa. Então, muitos juízes estão entendendo, tá? E estão dando as suas decisões ancoradas nessa nova lei, de retroagir a lei e devolver os benefícios a essa população. Em instantes, vamos falar da decisão do Supremo que determinou o julgamento de casos de homofobia como crime de racismo. Daqui a pouco, voltamos já. Quando as coisas certas são feitas, são obrigadas a serem feitas, quando o certo é feito, eu acho. A homofobia é uma prática combatida em diversos países. No Brasil, em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que discriminação por orientação sexual e identidade de gênero devem ser julgadas como crime de racismo. A nossa regra aqui não aceita isso. Nós impomos nossa regra. Vocês estão expulsos do clube. Pode sair. Eu estou mandando vocês sair. Respeita o ambiente. As imagens que você acabou de ver foram feitas pelo Alexandre. Ele e um amigo estavam em um clube em Brasília quando um dos diretores do local pediu que os dois se retirassem. O motivo? O fato dos dois serem homossexuais. A gente questionou por que ele estava falando aquilo, por que a gente deveria sair, e que a gente não tinha feito nada demais, afinal foi só um abraço. Daí a gente procurou a direção do clube para saber quem ele era. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e foi parar na justiça. O clube foi obrigado a desenvolver uma campanha de combate à homofobia e de fazer um treinamento com os funcionários, para melhorar o atendimento ao público. O judiciário também impôs uma indenização por danos morais. O que o Alexandre e o amigo dele sofreram é apenas uma das formas de violência quando se fala em homofobia. Ela ocorre quando há discriminação, agressões físicas, verbais, em razão da orientação sexual das vítimas. A identidade de gênero também é motivo para crimes contra transexuais. Casos como este ocorrem em todo o país e levantam uma discussão sobre as formas de combate a estas práticas. Um levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos reuniu denúncias recebidas pelo Disque 100 e por ONGs de defesa dos direitos dos homossexuais. Quanto aos assassinatos, entre 2011 e 2018, foram registrados pelo menos 4.422 assassinatos de homossexuais, média de uma morte a cada 16 horas. O Brasil também é o país que mais mata transexuais no mundo. Uma pesquisa feita por uma organização não governamental apontou que entre outubro de 2017 e setembro de 2018, 167 pessoas foram mortas por causa da identidade de gênero. Nós precisamos fazer campanhas para que as pessoas se conscientizem de que elas não podem ser LGBTfóbicas. A gente não pode dar uma resposta sempre punitiva. A gente tem que fazer com que as pessoas que foram discriminatórias, elas entendam que elas não podem ser daquelas formas e elas têm que dar uma resposta para a sociedade. O dia 17 de maio marca a luta mundial contra a homofobia.
é a data em que a homossexualidade foi retirada da lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. Nós precisamos equiparar em direitos toda a sociedade, para que a gente não crie uma sociedade em que uma parcela da sociedade pode viver sem violência, pode gozar de uma vida com liberdade e outra parcela da sociedade não. Senão você hierarquiza as relações humanas e você sinaliza para essa sociedade de forma pedagógica que as pessoas com deficiência, elas são protegidas pela lei, que as pessoas idosas são protegidas pela lei, mas as pessoas LGBTs não são protegidas pela lei. Meninas entre 4 e 11 anos são as principais vítimas de violência doméstica. E entre as denúncias recebidas, a mãe é a principal agressora, segundo o levantamento do Disque 100. Eliana perdeu a mãe ainda criança. Aos 8 anos, foi morar com uma tia no interior da Bahia. Tinha que trabalhar dentro de casa e era maltratada. Fazia tudo para ela, não estudava nem nada e trabalhava para ela. Ela chegasse do trabalho, não tivesse feito, ela me batia. O caso de Eliana chegou à delegacia, mas com medo, ela mentiu na hora de prestar o depoimento. Eles tinham um aço que ficava rodando, né, para poder lavar roupa, e aquilo dali, ela pegava aquilo dali e me batia. Foi tanto que ela, assim, tirou sangue em mim e a vizinha dela denunciou para a polícia. Aí quando chegou na delegacia, eu tive que mentir, falar que não foi ela que me bateu. Porque os meninos dela falaram que se eu chegasse lá e tivesse falado, eles me matavam. Está na lei. Nenhuma criança ou adolescente pode sofrer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os menores têm direito à liberdade. Todos devem ser tratados com dignidade e respeito. E quem não cumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser denunciado e punido. São violências que têm um contexto intrafamiliar muito grande, né, em espaços privados. E então nós precisamos, né, dos vizinhos, dos familiares, de uma professora, de quem tá notando uma situação diferente, que ela acione as autoridades públicas. Pessoas desconhecidas são as que mais denunciam. De acordo com o Disque 100 do Ministério de Direitos Humanos, negligência e violência física são os crimes mais frequentes, seguidos das violências psicológica e sexual. Ainda segundo o Disque 100, são as meninas que mais sofrem as agressões. Elas têm entre 4 e 11 anos, de cor parda e branca. A maior parte das denúncias vem dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os principais agressores têm entre 25 e 30 anos, são do sexo feminino, têm cor branca ou parda. Entre as denúncias recebidas, a mãe é a principal agressora. Quase metade das ocorrências acontece dentro de casa. Depois de atendido a denúncia registrada, nós passamos por um processo de análise e avaliação para verificar se realmente é violação de direitos humanos ou se é alguma outra matéria de outra área. E ato seguinte, nós encaminhamos para a ponta para os organismos que buscam repreender esse tipo de agressão. Nos casos de violência contra crianças e adolescentes, os conselhos tutelares têm papel fundamental na garantia dos direitos dos menores. César é conselheiro há 10 anos. A gente vem desconstruindo qual é o papel do conselho tutelar, que é um garantidor de direito, que a gente não é um órgão punitivo, a gente é um órgão de defesa, então as pessoas estão confiando fazer essas denúncias. Ter que contar 1, 2, 3 vezes o que aconteceu para a polícia ou juiz, lembrando todos os momentos dolorosos, pode levar a pessoa ao processo chamado de revitimização. Para evitar esse difícil procedimento, uma lei de 2017 determinou novos métodos de investigação, como depoimento único ou sem dano. A oitiva da criança deve ser gravada por áudio e vídeo para evitar que a vítima ou testemunha de crime tenha que reviver a situação. A lembrança por meio da repetição dos fatos narrados pode, inclusive, atrapalhar a investigação. Para este pediatra, comportamentos violentos dos adultos são reflexos de uma infância de sofrimento. Segundo ele, políticas preventivas aplicadas nos primeiros anos de vida são capazes de acabar de vez com as agressões contra crianças e adolescentes. As políticas preventivas teriam que ser elaboradas por pessoas que conheçam o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, psicólogos, educadores, professores. As políticas de segurança pública que estão, no momento, vigentes, elas não têm nenhum papel na prevenção.
O Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela companhia. Continue com a programação da TV Justiça. Tchau.